Suzy. Oi, Rose. Vê se o som ficou melhor assim, gente. Mas para ter dinheiro eu uso um tempo que não volta. Tá dando pra me ouvir bem aí? O tempo vem de Deus. Oi, Tati. Ah, tá bom. Melhorou, né? O som, legal. Doutor Reinaldo já tá entrando aí. Beleza, Suzy. Muito bom. Gente, sejam bem-vindos, bem-vindas por enquanto. Só tem mulher aqui, com exceção do Dr. Reinaldo, que já entrou, já está aqui com a gente. Eu já vou aceitar o convite dele, o pedido dele na solicitação. Oi, Si! Bem-vinda, amor! Uhul! Vamos lá, gente. Vão entrando e eu já vou colocando o doutor aqui com a gente. Oi, amore, Cicinha. Olá, boa noite. Oba, boa noite, Tudo doutor. bem? Prazer em Tudo estar bem aqui. com você? Prazer em estar aqui com você, podendo trocar umas ideias e conversar com a plateia. Vamos conversar sobre voz profissional hoje, de uma forma bem amistosa, bem espontânea aí, e conforme apareçam as dúvidas e os temas, né? Com certeza. Eu quero dizer que o prazer é meu, né? Um prazer muito grande estar recebendo você aqui no meu Instagram, trazendo, Obrigado. né, tanto conhecimento para esse pessoal que me segue aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma noite fantástica esse compartilhamento de conhecimentos aqui hoje, viu? Que bom. Vamos sim, vamos conversar bastante. Bom, a gente colocou como tema principal, né, doutor, a questão Sim, da voz artística, né, no âmbito da otorrinolaringologia, né, as isso. implicações que existem. E nós já temos, doutor, algumas perguntas que foram feitas ao longo aí do anúncio, né, da nossa live. Eu já Sim. fui colocando, algumas pessoas já foram fazendo algumas perguntas. Oh, meus Inclusive, parabéns. inclusive eu tenho umas perguntinhas bem legais para fazer, Que legal. Vamos para a gente desenrolar então. poder seguir essa live assim da melhor maneira possível e tirando as dúvidas do pessoal, tirando a curiosidade. Tem muita gente que tem curiosidade de saber como é o trabalho do otorrino, como é o trabalho com a voz artística, como que é o trabalho do otorrino com a voz artística, né? Porque às vezes as pessoas não ligam uma coisa da saúde à outra, né? E o nosso Sim, trabalho, assim, para que ele seja feito da melhor maneira possível, ele precisa ser interdisciplinar, né? sempre, sempre. É um time, né? Equipe. Verdade. Que legal. Então vamos lá, olha só. A primeira pergunta que eu vou fazer, e aí, gente, vocês podem começar a perguntar. Deixa eu só dar uma orientação antes. É muito interessante que quem está aqui na live e for fazer alguma pergunta, faça a pergunta no lado, do lado do campo do comentário, tem um pontinho de interrogação dentro de um quadradinho. Se você clicar lá e fizer a pergunta lá, ela fica salva. E aí é só eu entrar lá e ver a sua pergunta. Porque se você fizer a pergunta e for subindo os comentários, às vezes a pergunta se perde. Olha lá, a Cissa mandando um beijão para você, doutora Cissa Baradel. Ah lá, já Mandando para ela respondeu, né? também. A Cissa foi minha primeira professora, minha querida mestra, Ah, viu? é? Olha lá. Opa! Que, Há que honra isso. muitos anos. Olha, a CUTS não revela, mas foi há muito tempo, viu, doutor? Não, vocês se preservam super bem. Incrível. O artista é incrível. Demora para envelhecer. Ah, olha lá, a Cissa está dizendo que não está aparecendo ponto de interrogação. Tá, então eu vou tentar fazer o seguinte. Aqui eu já tentei fazer numa live e deu certo. Tem que clicar no ponto de interrogação e fazer a pergunta. Mas se vocês não conseguirem,
Eu vou pegar e vou tentar fixar a pergunta de vocês aqui para a gente não deixar passar muito, tá bom? Verdade. E Foi a, também, foi a primeira. Carla, no final dá para a gente rolar e procurar uma pergunta ou outra, Isso, né, também. combinado. Tá Então bom. vamos lá. Doutor, é o seguinte, ó. Hoje a gente pode dizer, nesse campo de voz artística, que a gente Sim, presta uma assessoria aos nossos clientes, não é verdade? sim. Sim. Se a gente auxilia eles, né, para que eles tenham o melhor desenvolvimento, a melhor performance possível, né? Isso. Nesse campo, né, da assessoria, no âmbito da otorrinolaringologia, como que funciona o auxílio do otorrino? Conta pra gente. Eu vou direto então à resposta, né? A assessoria que o Otorrino promove em relação ao artista, que depende da performance ao vivo ou gravada, é uma prontidão, né? Porque você sendo artista, cantora de eventos, né? Você deve perceber, e professora de vários artistas também que vivem da arte, você deve perceber que às vezes na última hora vem uma dor de garganta, o nariz que entope, o ouvido que dói e uma rouquidão com tosse, né? E o que acontece? Quando vem essas infecções virais ou bacterianas, acaba causando uma mudança drástica na facilidade do canto nas regiões médio para agudas. E o canto sem médio agudos, em 80 a 90% das vezes, não permite um desempenho livre. E um cantor sem liberdade é que nem como um passarinho dentro de uma gaiola. Ele não consegue desempenhar e alçar voos grandes utilizando a sua inteligência e criatividade em prol daquela performance naquela noite. Então, a assessoria que eu promovo, para quem eu conheço, está disponível a hora que eles precisarem. Então, por exemplo, se no sábado, na hora do almoço, vão abrir um show importante para uma blogueira com milhões de seguidores, e a garganta começa a doer na quinta-feira, ou seja, um dia e meio antes do evento, eu, em geral, tenho 4 vagas livres para poder encaixar esse cantor lá na hora. Quando ainda não o ajudo, pelo WhatsApp, né? Então, manda mensagem, como eu já conheço o corpo, já conheço tudo, eu acabo ajudando, fazendo com que essa pessoa não permita que essa infecção em especial afete a voz, que pode ser desastroso. Eu já vi cerca de três pessoas que iam participar do Ding Dong do Faustão. E essas 3 pessoas eram a primeira vez que iam para o Faustão, né? Apesar de irem desempenhar, um era o MC Sapão, né? Do Vou Desafiar Você, o outro era o Alírio Neto, né? E o outro era o Zezé, né? E tinha mais um ainda, tem mais um ainda que não estou lembrando quem era. E Alírio Neto e MC Sapão, na mesma semana entraram em contato, eles não se conheciam, estavam com dor de garganta e uma tosse começando a piorar. Agora, se na quinta-feira deixa piorar para o domingo, ao vivo não vai sair. E é um ao vivo, Faustão, de muita projeção, porque é para 25 a 35 milhões de pessoas, né? Num quadro que é famosíssimo, que é o Ding Dong, que é aquele quadro em que se tem que descobrir qual é a canção mediante algumas notas musicais, muitas vezes fora da lógica, né? Então, essa assessoria é uma assessoria que é dia e noite. Não raro, às vezes, eu respondo mensagens 2:30 da manhã, 3 da manhã, porque o nosso paciente, no caso, o seu aluno, o seu cantor, eles trabalham de sexta a domingo. Então, se a gente não tiver disponível nesse período, depois do show, 11:30 da noite, meia-noite e meia, a gente acaba não ajudando para que o show do dia seguinte, no caso do domingo, transcorra de forma mais fácil e com menos riscos. E o que é muito importante, porque não sei se você também tem a mesma concepção e a mesma percepção, a causa mais comum de lesões em cantores profissionais não é a técnica vocal errada, é o heroísmo de cantar sobre uma infecção, né? Você vai ver que ao longo de uma temporada de um ano, eles não raro têm de 3 a 4 infecções que podem potencialmente afetar a voz. E aí, para honrar o contrato, porque o cachê é importante, porque o palco é dividido com gente muito importante, porque eles querem, porque é a cidade natal deles, por exemplo,
eles entram com uma voz que já não está tirando nota 10 em qualidade e tem que fazer força, né? E a primeira coisa que vai embora quando a saúde da voz não está boa, por infecção, é pianíssimo, suave e agudo sem esforço. Então é o contrário. Vem agudos com esforço, os pianíssimos vão embora, só sai meio forte para cima. A passagem se evidencia, porque você tem que desmisturar um pouco a voz para conseguir fazer firmar a nota, né? E isso acaba levando a um inchaço que, a partir daquela noite, pode durar 2 a 3 semanas, né? E a gente tem que lembrar que, muitas vezes, esses cantores que são realmente profissionais, eles não têm descanso tão grande, né? Um sertanejo hoje, em começo de carreira mais movimentada, ele está fazendo cerca de 4 a 5 shows por semana. E fora desses 4 a 5 shows, tem uma participação no Só Toca Top, outra uma gravação do Altas Horas, uma participação no Rodrigo Faro, enfim. Tem coisas que eles vão encaixando, quando eles vêm, eles não têm tempo para eles, né? E a gente tem que estar do lado deles, e por isso que a gente acaba montando equipe, e a gente acaba ensinando, né, o cantor, o artista, a não procurar o otorrino, ou o fonoaudiólogo, ou o professor de canto só quando está ruim. Essa é a pior conduta possível, porque se eu espero ficar ruim, significa que minha corda vocal provavelmente não está boa. Tem algum inchaço, tem algum calinho, tem alguma inflamação, tem alguma lesão inflamatória causada por excesso de uso ou uso abusivo, né, em cima de uma infecção ou não. Então, eu fui, ao longo desses 15 anos, num trabalho de formiguinha, ensinando o cantor a procurar o médico otorrino como um parceiro que ele deve manter ao longo de uma carreira, né, anualmente. Né? Eu sempre digo assim, poxa, se eu uso muito o meu punho, será que não vale a pena eu passar no ortopedista para ver se está tudo bem? Ou, se eu sou tenista profissional e o cotovelo do tenista é a região mais fraca, geralmente, por causa do backhand, será que não vale a pena, uma vez por semestre, quando treinando muito, passar com o ortopedista para ver se está tudo bem aí e ver se existe algum desequilíbrio muscular para tratar com fisioterapia, né? Então, foi assim que eu fui observando e fui, num trabalho longo, ensinando a reverter e valorizando o professor de canto como aquele que faz a avaliação e acompanhamento constante da voz, semanal, quinzenal, uma vez a cada 3 semanas, mas não dá para parar pela vida inteira. Um cantor tem que ter o seu professor de canto, né? Por mais que seja inteligente, por mais que seja experiente, é importante que tenha um guru que possa ver se o ajuste está no meio, né? E o professor e o fonoaudiólogo, na nossa visão, ele vai atuar quando haja uma dificuldade maior, diagnosticada pelo otorrino e ou também pelo fono, né? Então, é uma equipe de 3 pessoas e a crítica que eles fazem é o valor, né? Montar a equipe pode ser um pouco valioso. E a palavra é valioso mesmo. Eu digo que o gasto fixo é a aula de canto, não tem como deixar. A aula de canto é aquilo que vai deixar sua voz estável para você não envelhecer, não ir para a voz pesada, que vem depois de 45, 50 anos, e manter a sua tessitura impecável, certo? Intacta, quem sabe até 90 anos. Agora, fono e otorrino é focal quando há necessidade. Então, check-up, né? Uma vez por ano, acho que uma consulta de R$ 500 vai fazer tanta diferença. Para quem trabalha bastante, acaba conseguindo se programar para passar uma vez por ano. E fono, se houver necessidade, estiver com dificuldade funcional, se a respiração não estiver tão boa, né, do ponto de vista muscular, se o alongamento das pregas vocais estiver difícil, ou a laringe que só sobe e não desce, só desce e não sobe, né? Talvez tensões de língua, tensões de faringe, usos excessivos de cavidade nasal ou usos muito pouco pequenos da cavidade nasal. Eu acho que o fonoaudiólogo é crucial e o conceito hoje é de fonoterapia sob medida. Não é aquela fonoterapia que vai ficar com o indivíduo por 6 meses. Vai tratar o que precisa em equipe, certo? E aí cada um
acaba valorizando a opinião do otorrino, quando o otorrino tem experiência na avaliação funcional, e também a opinião do professor de canto, né? Por isso que é importante você, como professor de canto, como cantora, que tenha um fonoaudiólogo, quem sabe perto de você, ou aqui em São Paulo, com que possa contar, né? E acaba interessante esse trabalho, viu, Carla? Porque quando um professor de canto encaminha para um otorrino que conhece do assunto, o cantor volta para o professor de canto agradecendo. Sem dúvida. Quando você manda para um fonoaudiólogo que é especialista, que tem bastante experiência, ele fala: doutor Reinaldo, muito obrigado por ter encaminhado para essa pessoa. Ela ficou comigo o tempo que foi necessário e realmente vocês três juntos são invencíveis e eu me sinto muito amparada, né? E acho que amparo é muito importante para dar segurança para essa plateia, essa população, que é uma plateia muito emotiva, né? Não existe ator, cantor, artista que não seja ansioso, muito menos não existe ator, cantor, artista que seja frio, calculista e desprovido de emoções, né? Então é uma população que precisa dessa segurança e a gente foi aprendendo como fazer isso de uma forma realista, certo? Não mágica, não de guru, nem de mago, né? É algo bem centrado, com o pé no chão, e ensinando-os que existe mágica na arte, mas é possível ver objetividade utilizando boas avaliações e experiência. Perfeito. E olha que interessante sobre esse assunto, doutor. Essa semana eu fiz uma pesquisa rápida pelo Stories, né, do Instagram. Se as pessoas dentro do período de um ano haviam visitado um otorrino para saber como anda a saúde vocal e tal, né? Eu fiquei abismada com a resposta, porque, bom, não tão abismada, porque veja bem, eu moro numa região em que realmente há uma dificuldade, sim, de um profissional da saúde especializado em voz artística, tá? Ah, sim, é verdade. Realmente é muito defasado. Nós temos em Campinas, que é o mais próximo daqui, que é uma cidade empotadinha daqui, nós temos uma profissional muito boa, que é uma fonoaudióloga, especialista em voz, que é a Yara Bitante. Tá. E ela é praticamente assim a melhor que tem ali e uma das únicas especialistas em voz que aparece assim na mídia ou que o pessoal sabe que trabalha com voz. Então, realmente, isso Sei. aqui é um pouco mais complicado. Mas o resultado dessa enquete que eu fiz, dessa perguntinha que eu fiz, foi o número de pessoas que não consultaram o otorrino ficou muito próximo das pessoas que consultaram o otorrino dentro de um ano. E as pessoas que responderam essa enquete, todas elas fazem uso profissional da voz. Então eu fiquei assim, bem abismada, porque realmente, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que indiquei aos meus alunos sempre fazer, pelo menos uma vez por ano, vai lá ver como é que tá. Às vezes o aluno já chega numa condição que a gente tem o ouvido muito bem treinado, Sim, o né? livro de vocês é o nosso vídeo. Então quando o aluno já chega com alguma coisa, a gente fala, tem alguma coisa diferente nessa voz. Então, ó, vai lá no otorrino e geralmente a gente acaba descobrindo. Outra coisa que a gente descobre muito fácil é quando o aluno tem o déficit no processamento auditivo, muito difícil de ganhar afinação e tal. Geralmente, procura fono, vai fazer um PAC para ver o que tem aí, né? E realmente eu fiquei abismada com isso e é algo que a gente precisa mesmo divulgar e falar bastante, aproveitar esse tempo que a gente está vivendo, né? E buscar aí o doutor Reinaldo, mesmo que ele esteja em São Paulo, mas que é um especialista maravilhoso. Eu já prometi que eu vou, hein, doutor? Estou esperando já. Eu vou ligar lá e vou marcar minha consultinha, hein? Você fala comigo por aqui mesmo, a gente combina. Então tá bom. Então, querido, e voltando um pouquinho na questão que você falou a respeito de atender, né, de dar uma assessoria imediata àqueles que têm uma inflamação ou têm uma infecção e vai ter um show dali. Quando você tem um tempinho para resolver, eu vou dizer pela minha experiência, tá? Porque realmente é algo que resolve para mim, mas que eu gostaria que o senhor assim, pudesse discorrer um pouco mais sobre esse assunto, porque eu acho que é bem interessante. O corticoide é algo que, para mim, resolve muito.
Então, assim, eu tô ruim, eu vou cantar dali 2 dias. Então, 2 dias antes eu já boto o corticoide e Oh, aí meu Deus. realmente, para mim, resolve muito. Dá uma restaurada na mucosa, assim, da prega vocal, muito bacana. Hum. Mas eu acho que o senhor, você pode estar, posso chamar de você? Por favor, não me chame de Então tá doutor, bom. certo? Eu Não, acho que não me você chame pode de estar falando doutor. um pouco mais a respeito É. disso, com mais Sim. propriedade, e nos dizer também quais são as implicações do uso desse medicamento. Obviamente que todas as vezes que eu usei, eu liguei para o meu médico e falei, tô ruim, tô assim, tô assim, tô assim. Você sabe, como você dá esses atendimentos rápidos, você já sabe. Quando você conhece a pessoa, você fala, beleza, pode tomar tal coisa, É. e é assim que funciona, certo? Então, eu já ligava para o médico, ó, eu tô assim, 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 tá bom, toma tal coisa. E aí eu já tomava. E o corticoide é algo que, a primeira coisa que resolvia para mim. A pergunta é muito válida. Eu acho que é importante a gente discutir esse tema aqui para que as pessoas se orientem, né? Não há como negar que qualquer anti-inflamatório, seja simples, ibuprofeno, nimesulida, corticoide de todos os tipos, eles são auxiliares do médico otorrino, do cantor e também do fonoaudiólogo, né? Do ponto de vista ético, só o médico pode prescrever qualquer forma de remédio, certo? Mas a gente sabe que no mundo todo o cantor ele se entope de corticoide por conta própria, né? E eu vou te dizer que essa conduta é uma conduta muitas vezes para salvar apresentações, mas existe uma parcela que eu acho que deve ser mais da metade que utiliza porque algum amigo também utiliza. E porque eles percebem que com corticoide melhora refluxo, melhora rinite, melhora infecção, gripe, resfriado e até lesão de corda vocal. E aí que reside o perigo. Porque uma coisa é quando o cantor ele é acompanhado, tem uma avaliação semestral ou anual da corda vocal, e vai usar o corticoide naquela ocasião. Aí, a outra situação é quando a pessoa nunca foi ao otorrino e, por achar que na outra vez melhorou, fica usando lá o remédio. Aí, usando o corticoide, né, que já vou falar dos efeitos colaterais, ocorre uma desinflamação causada por refluxo, por alergia, por rinite, por lesão de corda vocal, e ocorre uma melhora. Só que, na hora que a gente usa um remédio sem ter visto a corda, a gente não sabe se aquele inchaço da corda se solucionou 100% ou se solucionou 30%. Então, se eu tenho uma lesão tamanho 100 e resolveu 70%, fica 30% também. Só que esse corticoide serviu para esse final de semana. Provavelmente a pessoa vai precisar usar depois a próxima apresentação na sexta-feira. E aí vai usar mais uma dose de corticoide, então acaba virando um efeito que é bolinha para baixo do monte, avalanche, né? Vai aumentando o uso. E eu não sou a favor, porque a gente precisa saber com que está trabalhando. Usar corticoide às cegas é como voltar 50 anos atrás, né? Já se conhecia que poderia ajudar a garganta, a voz. Mas hoje é melhor que a gente veja. A gente não está cantar, viver da arte cantada, não é uma brincadeira. A gente está falando de uma carreira que tem que durar em média 40, 50 anos, né? Começa aos 20 e vamos até os 70, 80 anos cantando, né? Uma vez que a maior parte dos artistas vai precisar manter o trabalho, assim como grande parte das outras profissões também tem que passar os 70 anos trabalhando, né? Então, acho que é essa mensagem que eu tenho que deixar. Não que eu seja contra. A automedicação, ela pode ser tremendamente lesiva. O corticoide pode levar a aumento da glicose, pode antecipar a vinda do diabetes mellitus, pode dar estrias na pele, pode aumentar a gordura em regiões específicas do corpo, né? Pode dar úlceras e perfurações de estômago, né? Sangramentos dentro do tubo digestivo. Em crianças pode reduzir o crescimento, pode dar crises psicóticas e psiquiátricas em pacientes predispostos, aumentando a ansiedade. Enfim, não é uma medicação simples, né?
Tanto que existe até uma frase dentro da própria medicina, né? O médico que usa muito corticoide sem critério é porque ele não sabe qual é o diagnóstico do paciente, né? Tem uma frase dentro da medicina que é não sabe o que tem meticortem, né? Ou seja, não sabe o que tem corticoide e prednisona. Então, é importante essa conversa, que eu já tive pacientes, um dos maiores cantores de rock do nosso país me contou que ele, numa certa época da vida, ele aumentou quase 20 quilos. E ele tinha um amigo desde a infância que falou, ó, você tá gordo por causa do corticoide. Aí ele tirou o corticoide no final de semana, em 3 semanas ele emagreceu 18 quilos. Né? E hoje, por exemplo, a questão da obesidade. A obesidade, não estou falando do preconceito, tá? Hoje a arte, desde a lírica cantada até a arte popular, tem precisado muito do auxílio da parte estética, né? Hoje, as sopranos bem experientes, se não tiverem com o rosto bem cuidado, com o corpo, né, pelo menos estável, elas não conseguem emprego mais como solistas, né? E isso vai permear. Teatro musical é a mesma coisa. Não tem como você pegar uma pessoa acima do peso um papel que não é acima do peso, um papel, né? Então, vai limitar, né? Vai limitar, né? Vai limitar. É como se você não tivesse o perfil para aquilo. Então, assim, é um braço direito, mas eu sugiro que todos vocês que utilizam corticoide repetidamente, por conta própria, que vocês vão ao otorrino, tenham um otorrino que confiem, vão se examinar, porque trata-se do órgão que configura vocês como aqueles que vão deixar um legado e aqueles que por onde passam trazem alegria. E se o órgão estiver doente, pode ser que você aumente o risco de ter cirurgia na corda vocal um dia, e pode ser que você tenha um risco de ter que desmarcar ou ter que evitar assumir novos compromissos para poder fazer com que a voz consiga durar para os afazeres mais limitados do mês ou do ano, né? Então, acho que é importantíssima essa conversa. Obrigado pela pergunta, viu, Carla? Por nada. Doutor, a Cida fez uma pergunta, até fixei aqui, Sim. bem interessante, que inclusive eu já tinha algo linkado a isso também. Por que tem tanta gente com sinusite hoje em dia, né? Eu já vou linkar a minha pergunta, porque daí você já faz toda a resposta, tá? A minha questão era o seguinte: a maioria dos meus alunos já era linkado com os problemas, né, que os cantores geralmente apresentam, né? A maioria dos meus alunos, eles apresentam 2 problemas principais, que são as alergias, né, do trato vocal, que acometem o trato vocal, e o refluxo gastroesofágico, né? E realmente é uma estatística muito grande de pessoas que são acometidas por esses 2 problemas, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, vai ser... Essa pergunta é excelente também, né? Eu acho que depois de mais de 3 mil pacientes avaliados no meu consultório privado, há 15 anos, a gente tem já uma certa experiência acumulada para poder dar opinião, certo? Nesses mais de 3 mil pacientes, eu percebi que a sinusite é a infecção bacteriana dos seios da face. Ou seja, nariz tampado, com ou sem dor de cabeça, com secreção verde ou amarela e que fica pingando ou pela frente ou pelo fundo do nariz, podendo levar a quadros de tosse e pigarro constante e mudanças do hálito, porque pus tem cheiro, certo? Então, esta é a sinusite. Não concordo com o conceito de sinusite bacteriana, alérgica, que é muito corrente até dentro do nosso meio, porque esse conceito só leva a confusões na cabeça do paciente. A gente não pode deixar o paciente confuso, senão ele confunde o médico plantonista da clínica médica no pronto-socorro. Entende? Então, para mim, não existe sinusite alérgico, existe rinite, inflamação da cavidade nasal de cunho alérgico, que é coceira, espirro, nariz entupido e escorrendo, né? Então, por que é comum isso no dia atualmente? Porque nós estamos num mundo mais poluído, certo? A gente tem uma mudança climática, né? Está chovendo mais, tudo está acentuado, né?
Onde está seco, está mais seco. Onde está mais úmido, pode ficar mais úmido. Ou se não, ao contrário, isso vai variando mais, como varia ao longo da história toda. E faz com que o ar se mantenha mais sujo. Além de poluído, se não chove, fica mais sujo. E junto com isso, hoje, você compra um monte de coisa pronta. Enlatados, iogurte disso, daquilo, corantes e sopa pronta, né? E tudo isso vem com química, com corantes, com conservantes, acidulantes. Isso tudo acaba expondo o nosso organismo a alérgenos alimentares, respiratórios, que levam a quem tem predisposição a um quadro de inchaço e desinchaço dentro do nariz, que é a rinite. E quem tem rinite, às vezes, com ou sem desvio de septo, o nariz está muito fácil para tampar. Então, vem uma gripinha, tampa de vez. Ou vem uma crise mais forte de alergia, porque mexeu lá no sótão ou no porão, tampa de vez. E quando tampa de vez, não dá nem 24, 48 horas para poder ter uma infecção em cima desse quadro de obstrução nasal, que pode ser viral, coronavírus, influenza, e também alérgico, no caso da poeira, do mofo, dos alérgenos alimentares, causando repercussões nasais. E isso faz com que esse paciente que não respira bem pelo nariz incorra e passe por quadros de infecções mais frequentes de garganta e de laringe, porque nariz tampado atrapalha a voz do ponto de vista acústico, atrapalha a voz do ponto de vista mecânico, porque o cantor tem que dar uma escondida no nariz tampado para não sair feio na gravação ou no ao vivo, e agrega, por causa de tudo isso, uma desmistura da voz. Isso que nós temos percebido. Cantores que têm narizes tampados por desvio de septo e rinite costumam ter vozes mais apertadas, costumam ter vozes que tendem a usar menos a mistura a favor da arte, né? O mix, certo? Que é tão conhecido atualmente, né? Então, acho que dessa forma a gente consegue explicar por que é importante e como que isso tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado geralmente com otorrino, né? Porque tem a prevenção da rinite, tem a prevenção das infecções, tem o tratamento precoce da crise de rinite e da crise de sinusite bacteriana, para evitar que afete a voz. Existe também as cirurgias. Existe a cada 10 cantores, a cada 100 cantores, você pode ter certeza, cerca de 20 a 30 vão ter um nariz que não funciona direito. Se você lembrar a sua experiência, você vai encontrar um valor semelhante. De 15 a 30 em cada 100, você vai ter aquele que não respira nada pelo nariz, e em vários graus, até aquele que fica sempre reclamando, que chega com o nariz numa aula bom, numa outra aula está tampado, né? Esse paciente, ele pode ser um candidato para a cirurgia. E não devemos ter preconceito em relação a isso, né? Estou com quase 300 cantores operados, né? Muitos deles profissionais, e eles me dizem, doutor, por que não fiz essa cirurgia de 30 minutos antes, né? Você estava na live do Fausto Caetano, né? E Fausto Caetano falou que mudou a voz dele, o controle ficou mais fácil após a cirurgia. Porque toda essa região de máscara e ressonância mais alta fica instantaneamente acessável, sem nenhum paranauê na garganta. Só estar aberto que o cantor começa a usar aquilo que ele raramente usava ou nunca usava. Né? Então é importante, não é que é uma epidemia, é uma tendência do mundo, tá? Sim. Inclusive, eu comentei lá na live, né, que um dos meus... Eu tenho desvio de septo, né? E eu nunca quis fazer a cirurgia pelo medo, até comentei. Bora. E vocês comentaram também, né? Pelo medo. Muitas pessoas não fazem porque tem medo. E aí o Fausto até indicou, falou, eu fiz, foi maravilhoso. Pelo medo da questão adaptativa. Você já está acostumado a fazer todos os ajustes, os esquemas vocais daquele jeito. E aí você vai ter que dar uma... E aí o Fausto falou assim, não, mas a coisa facilita muito, né? Facilita. Sabe por quê? O cantor, quando é experiente, ele está, na verdade, desviando de uma dificuldade anatômica. Quando eu tiro essa dificuldade, ele está livre. Então, quantos pacientes, doutor, saem ornamentos, melismas instantâneos e parece que eu estou mais livre para poder cantar. Doutor, eu misturo mais fácil a minha voz.
doutor, eu tenho controle para poder cantar com menos pressão sonora. Entende? São todas as... Tudo isso está plotado, preciso publicar, né? São 300 casos, então já dá para a gente publicar qualquer dia aí. Mas eu só estimulo. Só que eu não estimulo a todos operarem. Tem que ter o binômio rinite moderada, pelo menos, com desvio de septo grave, moderado para grave, né? E que fica sempre atrapalhando. Não vai... Rinite leve, não precisa operar. Desvio de septo pequeno, não precisa operar, né? Quanta gente chegou depois disso aí, os amigos mandam os outros amigos, né? Quando eu falo assim, não precisa operar. Doutor, pensei que ia operar também. Não precisa, economiza dinheiro, usa para outra coisa. Vai fazer mais aula de canto, vai fazer fonoterapia, né? né? Perfeito. Isso aí. Olha lá, a Chara está perguntando se fora a cirurgia existe alguma outra sugestão que você daria? Assim, alguma sugestão fora a cirurgia? Bem, sim, eu acho que o tratamento comportamental sempre é importante, né? Que a maior parte já sabe. Evitar contato com poeira, mofo e animais, evitar os corantes amarelos e laranjas, né? Evitar as coisas artificiais, né? Que conservadas, por exemplo, né? Tentar, chegando em abril, manda tudo para lavar, que estava guardado desde setembro do ano anterior, porque começa a esfriar, né? E vem a estação seca do outono, e a pessoa vai lá, pega lá o cachecol que está desde agosto do ano anterior guardado, né? Vai piorar. Então, a gente tem que ser inteligente, usar a inteligência ao nosso favor, para a gente usar menos remédio, gastar menos dinheiro com remédio e, quem sabe, até evitar uma consulta por rinite com otorrino. Uma coisa que eu não gosto de fazer, Carla, a pessoa vir para consulta por causa de rinite. Né? Rinite é uma coisa que o próprio cantor tem que saber fazer. Né? Dá a impressão, eu não estudei tudo isso para tratar uma rinite só, né? Eu acho que eu tenho que ensinar meu paciente a não precisar tratar rinite, porque ele vai prevenir, e se precisar, ele vai saber usar o remédio, o beabá, normalmente, que eu não posso contar aqui qual que é, né? Porque seria tremendamente antiético eu falar qualquer medicação aqui para vocês, né? Mas é importante, acho que expliquei já, né? Sim. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Tem algum exame que se faz para saber quais alimentos a pessoa é alérgica? Sim, existem. O próprio otorrino é habilitado para isso, ou até o médico alergologista, também chamado alergoimunologista, pode fazer essa avaliação completa, que são exames de sangue e exames também de contato, né? Os de contato, aqueles da pele, são feitos em laboratórios, né? Dentro de hospitais, provavelmente, tá? Porque eles são arriscados. Antigamente fazia em clínicazinha, hoje não pode, tem que ser em local que tenha todo o aparato para reanimação, porque pode dar anafilaxia, tá? Mas o mais importante, vou dizer para vocês que não é isso, tá? O fluxograma seria sintomas de rinite, alergia, vamos tratar clinicamente por um tempo e ensinar a prevenção. Acompanha, resolveu, já sabemos o caminho das pedras, mantemos dessa forma. E aí, não, apesar disso, ainda estou tendo crise de rinite e, além disso, também tenho crise de asma, chiado no peito. Então, aí, vamos lançar mão de um pneumo ou de um alergologista? E acompanhar junto. E lembre, se tiver desvio de septo grande com rinite, o primeiro passo não é ficar fazendo terapia de vacina. O ideal, né, já resolve a questão anatômica com que nasceu, né? A desvio de septo grande, reduz o tamanho da concha pela rinite, e depois, se precisar, você faz acompanhamento de longo prazo para reduzir as crises, né? Essa é a minha visão, porque eu tenho um jeito de trabalhar que eu quero ver a liberdade do paciente. Eu posso indicar para todos os pacientes uma avaliação clínica e tratamento clínico com especialistas. Só que se o paciente não vai ter liberdade, ele vai ter que ir 3 vezes em cada semestre nesse consultório. Será que vale a pena mesmo a gente, por causa de medo de cirurgia, não operar? Eu acho melhor operar, resolve, se precisar, e aí se segue da outra forma, e a forma como a maior parte acaba trabalhando, tá bom? Perfeito. A última pergunta sobre a questão da sinusite, que eu tenho um outro assunto ainda para tratar bem interessante, Sim. bem legal. A Sim. Cissa perguntou se existe sinusite crônica, realmente.
Existe. A sinusite crônica é uma condição médica em que o indivíduo tem, por mais de 3 meses, secreção que pinga do nariz para a garganta. Que na fase aguda tem bastante secreção e na fase que não é tão aguda, subaguda e crônica, é um fio de secreção que fica pingando do seio lá para a garganta como se fosse um fiozinho de cabelo. É um fiozinho de cabelo de pus, assim, que só dá para ver com câmera boa. E a garganta ela fica inflamada só de um lado da garganta. Por exemplo, se é o seio esquerdo, é o lado esquerdo que vai estar inflamado na garganta. E o cantor tem queixa de voz pesada, o cantor tem tosse seca, e muitas vezes esse quadro ele é confundido com refluxo, tá? E aí que eu quero entrar no refluxo. Refluxo é uma das coisas muito diagnosticadas excessivamente no mundo todo dentro da nossa área. Não existe tudo isso de refluxo culpado por dificuldade na voz do canto, na voz falada, que vocês conhecem, tá bom? Na minha experiência aqui, a cada 10 pacientes que chegam com diagnóstico de refluxo crônico, às vezes passando em outros especialistas, eu vou confirmar refluxo em 3. A cada 10, 2 a 3 tem refluxo. O resto, sabe o que é, Carla? Funcional. Tá Puxa usando mais vida. volume para cantar o agudo, tá apertando a região da passagem, tá esganiçando o agudo no rock ou no belting, e acaba Acaba tendo um sintoma que machucando, lembra causando refluxo. Oi? acaba Exatamente. causando a mesma situação audível, vamos dizer assim, como se tivesse o refluxo, né? É aquela. Exatamente. Não tem, na verdade, não existe nada do ponto de vista perceptivo, auditivo, que possa apontar para refluxo, né? E não Que tem. às vezes eu falo com base em mim, porque Ah, eu tenho um sulco na prega vocal, sim. unilateral. E quando eu tenho refluxo e associa ao sulco, então acaba que tendo sim uma questão assim auditiva, mas dá para perceber, sabe? Sim. Um É, vazamento de ar mais constante. sim. Esse é um outro ponto importante também, né? Que os vazamentos de ar, as sublosidades, elas, na população de cantores, elas não são é, algo a ser tratado, a não ser que sejam acompanhadas de lesões definidas, tá? Uhum. Então, um sulco que está inchado na parte de baixo, um edema que está virando um polipinho, aí tem que tratar. Mas se a pessoa tem 2 pregas arqueadas por sulco e o ar escapa, escapou assim desde que nasceu. Então é só aprender a Entendi. lidar bem com o apoio, para não deixar faltar ar de apoio, para não ter que compensar com constrições de glória de prega vocal sobre prega vocal, né? Essa é outra coisa que caiu por terra aqui há 10 anos. Há 10 anos eu parei de tratar as sublosidades por esse motivo, porque o cantor precisa de leveza. Toda vez que eu vou tentar tirar algum ar que escapa, se esse ar que escapa é anatômico e estrutural, definido estruturalmente, né? Estou ensinando o cantor a usar uma voz mais pesada, o que vai contra o princípio de mistura, de mix. Uhum. E no canto popular a gente precisa da voz leve, que vai para alguns momentos de peso, segundo a interpretação original, ou cover, ou criação de voz original para o canto, né? Sim, verdade. Com o controle das pressurizações, né? Exato. Legal. Doutor, eu queria entrar num assunto agora um pouquinho diferente, que é a questão Vamos. das disfonias mesmo. Sim, Você falou que tem uma vasta experiência, estão anos atendendo em clínica sim. e com voz artística, né? Isso. Dentre os artistas que você atende, seja o ator ou seja o cantor, né? Qual é a disfonia que mais acomete De esses todas as áreas, cantos? né? A disfonia que mais me aparece é a disfonia orgânica, causada que com expressão de uma lesão edematosa, um inchaço, no terço médio, que pode ser de uma das cordas ou de ambas as cordas, independente de sexo e gênero, tá? Que acontece porque a pessoa teve que cantar em cima de um quadro de resfriado, gripe, tosse, sinusite, pigarro, e, em geral, também com o agravante de muitos shows na semana. Tá? Então, é o uso excessivo e também o uso, entre aspas, abusivo em cima de uma infecção. Porque
Se você canta em cima de infecção, com a melhor técnica possível, você vai estar sendo abusivo. Por quê? Enquanto você tem infecção, as duas pregas que você tem, elas estão gordinhas. E gordinhas, o esforço que você fazia até dois dias antes, igual, com técnica, vai ser excessivo, porque as duas pregas gordinhas funcionam como as duas coxas gordinhas quando a gente volta a correr depois da quarentena, né? Que tá mais gordinha na coxa, aí uma coxa toca na outra, aí atrita, raspa e dói, e às vezes incha, machuca, né? Se não Perfeito. passar um creminho, uma vaselina, né? E é por isso que é importante que se valorize. Se a voz não está boa numa infecção, vale a pena você procurar ajuda. Entre em contato com o seu otorrino, pergunta para ele se tem alguém nessa cidade que você vai se apresentar, que ele pode procurar, que pode avaliar, né? Nunca vou esquecer, em 2010, eu pude encaminhar o baixista do Guns, quando ele veio fazer uma apresentação em Porto Alegre, por o atual presidente da Associação Brasileira de Otorrino, Geraldo Santana. Ele abriu o consultório dele depois das 9h30 da noite, porque o show começava às 10h30. Né? E aí eu consegui que ele o tratasse com antibiótico, enfim, com tudo que precisava para poder fazer o show. É claro que não entrou 10h30, entrou 11h30, mas pelo menos entrou. Né? O Duff McKagan. Que Perfeito. é o... E quando você diz a respeito da infecção ou da inflamação, você diz especificamente relacionado à laringe e prega vocal? Isso. Ou, por exemplo, uma infecção de amida, uma amidalite, por Exato. exemplo? É muito importante, Carla. Assim, eu também aprendi que se a voz está boa, tem que subir ao palco. Certo? Eu aprendi isso. Lá atrás. Isso que me ensinaram. No entanto, na prática, a verdade é outra. Porque não existe infecção só de amígdala. Não existe infecção só de nariz. Não existe, é um fantasma. Infecção só de faringe também é uma das piores mentiras que já me contaram na vida, porque não existe faringite isolada. Então, sempre que você tem uma inflamação de nariz, de fundo de nariz, de amígdala, você também tem um pouco de repercussão na voz. Tá? Aí vai ter o cantor que consegue dar a volta, contornar o problema Que tem um com condicionamento facilidade. vocal melhor, né? Melhor, né? Então, eu já tive que suspender shows importantíssimos, né? No dia da apresentação, para não ter que arriscar a carreira do cantor, né? E eu não me arrependi, tá? Eu fico triste, é como se fosse um paciente que eu tô, entre aspas, não tô ajudando, mas o fato de não permitir que ele entre ao palco, eu preservo essa voz para os últimos 14 shows de uma turnê internacional, né? Então, acho que a gente sempre tem que pensar no todo e também na saúde do cantor. Até porque eu liberando, às vezes, a responsabilidade está em cima de mim, né? E o cantor tem mudado, tá? Eu acho que conforme a gente foi chegando e ganhando argumentos, porque a experiência nos promove a argumentação mais substanciada, né? A gente percebe que o cantor ele já chega com outro tipo de discurso. Doutor, confio no senhor. Se o senhor me disser que eu não vou, eu vou declinar. Ou se não, eu vou pedir para o backing vocal entrar junto comigo, nas regiões difíceis da canção. Né? Eu acho que é muito importante, porque assim, eu costumo dizer, Carla, que não tem diretor de teatro musical, não tem contratante de casa noturna ou contratante da turnê que vai pagar pela cirurgia. E mais do que isso, a cirurgia, às vezes, não é nem tão difícil, né? Pagar. A questão são 60 dias sem poder trabalhar depois de uma cirurgia. Sim. Não tem como liberar um cantor para voltar ao palco depois de ter operado a corda vocal antes de 45 dias, que é a média dos nossos populares. É por causa disto, né? E se a gente vê bem a realidade do artista, é que ele não tem dinheiro para ficar pagando cirurgia também, assim, à torta e à direito, né? Tem que guardar o dinheiro para o futuro, toda aquela história que você conhece. E o que acontece é que uma cirurgia não é barata, né? Tem anestesista, tem auxiliar médico, muitos deles não têm convênio, vão ter que usar um hospital e pagar pelo uso do hospital também, que é a internação hospitalar. Então, eu fui vendo que se eu não assumisse na minha prática uma postura mais preservadora e preventiva,
eu ia ter um problema que seria meu, do paciente, e psicológico dos dois, né? Porque eu querendo trabalhar e não conseguindo, e o paciente querendo operar e não tendo condição financeira ou de agenda para operar. Né? E eu fui percebendo isso desde no começo. E na hora que eu percebi isso, quer saber, o meu grande valor, eu adoro operar, eu amo operar. Eu acho que é o meu talento, de vocês é cantar, o meu é operar. Mas quer saber, o meu valor enquanto médico de cantores, assim como no restante do mundo, são os médicos otorrinos e foniatras, é prevenir a cirurgia, né? Então, essa é a causa mais frequente de lesão, de lesionamento de cordas vocais, é a infecção e o canto em cima. E a lesão mais frequente é o edema de terços médios, né? E aí tem as variações disso, né? Às vezes esses edemas, eles vêm com uma ruptura de um vaso de um lado, um hematoma de um lado, uma corda vocal fica toda vermelha, violácea, com cor de vinho, né? É uma condição mais grave, que tem que deixar o cantor, às vezes, 14 a 20 dias sem poder cantar, né? Em repouso. Existem o agravamento dos cistos congênitos, né? Tem muito cisto que até a pessoa cantar 2 vezes na semana não dá nada. Aí, quando a pessoa começa a cantar 3 ou 4 vezes na semana, começa a crescer uma bola amarela dentro da prega, e a gente se arrepende de não ter indicado a cirurgia antes de começar a fazer tanto show, né? Porque depois que começa a fazer tanto show, não dá para tirar da agenda, porque eles querem ganhar uma certa estabilidade. Então, é uma situação em que não tem como largar da fonoterapia, tem que viver tomando remédio, saiu do trabalho, tem que ir para casa, não pode se divertir, porque se for usar a voz junto da cerveja, da bebida e do cigarro, não sobra voz para os shows do restante do mês. Então, estar lesionado do ponto de vista artístico é como estar escravo da sua própria lesão. É como ter que pisar em ovos para não furar, para não quebrar, né? É como ter que pisar em nuvens para não cair lá do teto, do céu, né? E aí e isso acaba tolhendo, podando muito a liberdade do cantor. Esse foi outro motivo porque eu disse e comecei a enfatizar a necessidade e a importância do check-up anual da voz, mesmo sem queixa, né? Perfeito. Doutor, a gente lê muito também a respeito da questão das injeções de colágeno, algum tipo de gordura, de sintéticos na voz, né? Esse tipo de procedimento é bastante usado, você utiliza bastante aí na sua prática, cirúrgica ou não cirúrgica, como que funciona e é aplicado a que tipo de disfonia? Orgânica, neurológica? Essa pergunta é uma pergunta bem mais complexa, né? Não sei se todo mundo vai entender isso, mas geralmente as injeções de ácido hialurônico, de gordura, de hidroxiapatita de cálcio, ou seja, injeção de cálcio, a cirurgia de implante de fáscia muscular temporal ou de coxa, né? São todos procedimentos cirúrgicos que o médico especializado em voz faz com facilidade, porque não são procedimentos complexos do ponto de vista técnico, né? São coisas que, com treino, você consegue fazer. A pergunta é, em cantores, quanto que isso é necessário? Né? Eu vou dizer para você que uma situação em que a gente, às vezes, usa esse tipo de situação é paresia, ou seja, uma das pregas vocais não funciona direito, certo? Em pessoas que nasceram com pouca massa muscular dentro da corda vocal, a gente coloca lá dentro. Eu gosto de colocar capa de músculo da coxa, tá? Já tenho pelo menos uns 15 casos, né? Aqui já no meu consultório. Ácido hialurônico, eu gosto de injetar nas paralisias, né? Para tentar evitar manipular a laringe. Vamos tentar colocar alguma coisa temporária, que vai ser absorvida, mas que permite que o cantor, quem sabe, consiga um ajuste até o corpo, dentro de 6 meses, conseguir fazer voltar a funcionar o lado paralisado, né? Agora, a pergunta é, o quanto isso é frequente, né? Veja, eu estou no consultório com 10, 12, 15 cantores vistos diariamente, né? E esse tipo de procedimento é raro ao longo do ano, né? Acaba perdendo, quem sabe, de 10-0 para as remoções de lesões dos pólipos, dos cistos, pseudocistos, né? Em cordas vocais. Mas eu diria para vocês que existe uma tendência, às vezes, de se utilizar esses procedimentos com fins com os quais eu não concordo,
né? Já recebi pacientes que fizeram cirurgias para mudança do pitch, para ganhar uma voz mais aguda. A cirurgia ficou esplêndida, mas o resultado muito ruim, né? Então, aquela cirurgia de alongar a prega vocal, para a gente conseguir, ou de dar uma sutura na corda para deixar a voz mais aguda, pode funcionar, quem sabe, para o trans, que seja europeu, o trans americano, trans hispano-falante, né? Mas não para o brasileiro. O nosso idioma, ele tem um outro tipo de comportamento vocálico e essas cirurgias de elevação do pitch, ou seja, de aumento da tessitura aguda, não funcionam. Eu já posso dizer, recebi 3 pacientes de cirurgiões mais experientes do que eu, e os 3 falando mal dos cirurgiões, e eu tive que apaziguar a situação. E apaziguo mesmo, né? Porque o otorrino que não cuida de voz de canto, às vezes ele acha que pode ajudar, né? Com isso aí. Na verdade, eu nem por US$ 1 milhão eu faria esse procedimento de alongamento de pregas vocais com cirurgia. A mesma cirurgia que é feita para os trans homens que querem se transformar em vozes femininas, né? Que tem uma fala mais aguda, que chama procedimento de feminização da voz, né? Laríngea. Então, é importante que você tenha isso em mente, tá, Carla? Que envolve muitos fatores. Agora, uma coisa muito interessante que você falou, quando eu perguntei sobre a questão das injeções, foi que é muito utilizado, você falou, na paralisia, né? Em cantores. Agora, isso. Fala pra gente, como essa paralisia ela pode acontecer em cantores? Tá. De que maneira o cantor pode passar por esse problema? O que ele faz que pode chegar a ter, por exemplo, uma paralisia de prega vocal? Felizmente, a paralisia de prega vocal em cantor é uma situação difícil, rara, tá? Mas como a gente concentra, eu devo ter, quem sabe, uns 10 casos mais recentes que eu lembro. E a paralisia total, a causa mais comum é cirúrgica em mulheres que operam tireoide, tá bom? Mulheres que operam tireoide, operar a tireoide quando se canta tem que ser com alguém que seja muito especializado em preservar a voz, tá bom? É o momento realmente, quem sabe, de vender o carro e pagar pelo trabalho de alguém que você possa confiar de olhos fechados, né? Eu faria isso se fosse cantor, não operaria com qualquer pessoa. Tem que ser um cirurgião de cabeça e pescoço que tenha especial preocupação com a voz, tá? A segunda causa que eu tenho aqui também é traumatismo. Cabeçada, MMA, cantor não pode lutar MMA. Já teve um outro que é advogado e também cantor, foi numa gravata com um bandido, gravata aqui, aí traciona o nervo da voz, parou de funcionar, pode não voltar a funcionar mais, né? E tem a última causa, que é causada por vírus. Pasme, a pessoa tá bem, pega uma gripe e o vírus da gripe podia pegar qualquer coisa, pega o nervo da voz. Puxa vida, hein? Pega o nervo da voz. Aí a história é a seguinte, ó. Doutor, tudo foi bem até dia 15 de fevereiro do ano passado. No dia 16 parecia que não conseguia cantar, tinha desaprendido a cantar. Aí você pergunta se bateu o pescoço, se levou gravata, se bateu a cabeça, nada. Você estava gripado na época? Sim, doutor, muito gripado. Passei acho que uns 15 dias sem voz e com tosse, catarro, né? E, na verdade foi o vírus que pegou o nervo da voz. Felizmente é raro. E esse diagnóstico... Qual que é a estatística disso? E não temos ainda. E eu vou te dizer que é difícil esse levantamento, sabe por quê? Esse diagnóstico de paresia não é paralisia. Paralisia qualquer um vê, né? Uma prega funciona, a outra não. Sim. Nessa condição, as duas funcionam normalmente. Iguais. Perfeito. Uma das cordas não tem tônus. Esses pacientes, eles passam em 3 otorrinos de voz e o diagnóstico é de fluxo. Fluxo, sério? Doutor, a nossa live vai cair porque a gente deu 1 hora de live aqui. A gente retorna para concluir esse assunto. Isso. Joyce está voltando aí. Doutor Reinaldo já voltou.
Gente, eu sei que ficaram algumas perguntas lá na outra live, que infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Foram muitas perguntas que eu vi passando, mas o doutor Reinaldo foi aí falando bastante coisa interessante para a gente, muito aprendizado realmente a gente teve hoje aqui nessa live, né? E peço desculpas pelas perguntas que não foram respondidas. Se vocês quiserem, vocês podem até me mandar depois. Eu, de repente, dou até um jeito de mandar para o doutor Reinaldo para ele responder para a gente posteriormente, tá bom? E muito obrigada por quem ficou com a gente até agora. Doutor, vamos concluir aquele nosso assunto. Sim, então, essa condição, que é a paresia unilateral, isolada do músculo da prega vocal, é uma das condições mais difíceis de ser diagnosticada dentro da área de voz. Né? E costumo dizer que é uma situação que muitas vezes não dá para você, pra um cara bem experiente, ver se ele não tiver habituado a ver a parte funcional da voz, que é o que eu mais faço no meu consultório. Né? Então, eu tenho acertado, viu? A cada 10 que eu mando fazer o exame específico de eletromiografia, 10 vem com o diagnóstico confirmado. Infelizmente, porque que bom que descobrimos, mas infelizmente do ponto de vista de carreira, porque esse cantor vai passar por dificuldades imensas para adaptar a voz. Ele vai precisar de fonoterapia por um bom tempo, adaptação de aula de canto também. E no final do período, se não houver uma melhora adequada, a gente tem que fazer uma cirurgiazinha pequena para ver se consegue simetrizar os tônus das pregas vocais, né? Doutora Silvia Pinho é que tem alguns trabalhos, né, que ela mostra, inclusive em vídeos, né, a respeito da recuperação Paralisia. de paralisia. Sim, a paralisia é uma outra situação. A paralisia, quando a prega vocal, ela toda, um lado não mexe. Aí, os tratamentos estão bem desenhados, já se sabe o que fazer. Fonoterapia por até 6 meses, não melhorou, cirurgia, né? Agora, eu estou dizendo da paresia, que é quando as duas Sim. pregas elas se movem, mas uma delas está mole e a outra consegue ficar dura. Que daí é o que mais acomete, que daí essa que você falou que pode ser pela questão do vírus, né? Isso, do vírus, mas pode acontecer também por traumatismo, né? Também pode ser por outros motivos, né? Por exemplo, a doutora Silvia, ela não acredita na melhora da voz cantada nesses quadros que eu expliquei, né? Ela deixa bem claro para o cantor que ela vai tentar tirar alguma coisa de algo que é quase impossível melhorar. Essa é a frase dela. É uma forma até de preparar o cantor para o pior, né? Para o pior. E é ruim, porque a gente não pode... a gente precisa da experiência, né? Então, muitos deles, às vezes, eles vêm dizendo que querem ir para outro fonoaudiólogo porque não percebeu que não obteve esperança, né? Dessa profissional, né? Então, é importante a gente sempre, com cautela, saber ter a empatia do sofrimento alheio. A gente tem que saber sentir aquilo para poder ajustar as palavras. Não é mentir, não é eufemizar, mas usar uma palavra mais adequada, né? Bacana. Vamos responder a pergunta aqui do Alan. Fenda médio posterior atrapalha nos agudos? Qual o tratamento? Então, fenda não é doença, né? Fenda médio posterior também não é doença. Essa fenda médio posterior, Dr. Paulo Pontes me ensinou que era uma fenda precursora do nódulo, do calo, tá? Esse conceito, na minha prática e no que eu acredito, já caiu, já tem 10 anos. 8 anos. Quando eu comprei um aparelho e percebi que a fenda médio posterior às vezes aparece somente quando a pessoa está com a língua para fora, né? E quando eu faço a naso e faço estroboscopia com a língua para dentro, não tem essa fenda, eu percebi que talvez fosse uma coisa artificial, né? E eu percebi que essa fenda médio posterior, quando não tem lesão associada, ela acontece porque a prega vocal não se alonga direito nos médios e agudos, né? Então, quando eu vejo isso, eu falo, não é por isso que você está com calo, é porque você está com a prega vocal dura, e essa prega vocal dura de um lado, dura do outro, ela acaba esganiçando o terço médio, né? Na região forte e aguda das canções, geralmente. Puxa vida, eu tô apaixonada pelos seus novos estudos aí, as suas descobertas, viu?
Porque eu acho que em muita coisa a respeito do tratamento, né, otorrinolaringológico, eu acho que eu tô ainda atrasadinha lá, tô lá no Paulo Pontes ainda, né? Porque tudo Não, começou. eu não diria atrasado, né? Porque são conceitos que podem ser seguidos. Só que eu trabalho com Sim, uma população que, no mundo todo, os otorrinos, eles aceitam que isso é válido para o não cantor. Para o cantor é diferente. Entende? Então, existe esse conceito. A fisiologia do cantor não é igual ao do locutor do ponto de vista vocal. perfeito. Então, não está errado dizer tratar fenda triangular médio posterior, né? Senão, não está errado. Eu só decidi que não vou seguir desse caminho. Entendi, entendi. Doutor, agora uma pergunta que muita gente me fez e eu não posso deixar de perguntar para cumprir que eu Bom, falei para eles que eu ia perguntar. O sim. doutor, por acaso, atende algum convênio médico? Eu não sei se eu posso dizer isso aqui. Posso? Será? Não pode? Ah, acho que posso, sim. Não, Olha, não precisa dizer qual. Não precisa é dizer assim. qual. É só se atende por algum convênio Eu vou médico dizer para ou não você. atende. A decisão que eu tive na minha carreira desde o começo foi que eu precisaria das melhores condições financeiras possíveis para poder ir a todos os congressos de voz do mundo. Esse foi um ponto. Segundo ponto, eu precisaria ter condições financeiras suficientes para poder montar um consultório com o que há de melhor na tecnologia. Nem que para isso eu abrisse mão da minha vida particular para poder montar o meu cantinho de cuidar de artistas, né? Então, por isso que eu decidi não me aproximar dos convênios. Trabalhei por um tempo fora do meu consultório como cirurgião de convênio simples, da Medial, por exemplo, operando 50, 60 pacientes por mês na área de otorrino, durante 2 anos e meio. E assim que o consultório começou a lotar, eu larguei e vim para cá antes que tivesse alguma complicação, porque se opera muito, você começa a ficar com medo. Passa 1 ano sem nada, 2 anos sem complicação, você começa a ficar com medo. Qualquer hora aparece, né? Então, como que eu atuo desde o começo? A gente, por exemplo, tem Bradesco, Sul América, o Mint, Links, One Health, Porto Seguro, a 1.700 para cima, Care Plus, Unimed Seguros, que tem a versão seguros. A gente sabe que vai pagar a consulta num valor baixo, muitas vezes. Então, o valor da consulta é esse valor baixo e eu vou cobrar os exames que eu faço lá. E aí, somando tudo, dá um valor que é condizente com o de uma consulta. E aí, o que acontece? O paciente vai receber esse valor quase que inteiro, ou inteiro, na maior parte das vezes inteiro, depois de 15 a 30 dias, dependendo do convênio. Então, é como se eu fosse médico do convênio, porém, cobrando do convênio por meio do reembolso na conta do paciente. Né? Uhum, olha lá, muito Então, interessante. e a Muito gente tem bacana. todo um sistema aí de esperar recebimentos, deixa o cheque pré-datado, passa o cartão, passa em consulta no dia no dia seguinte do fechamento da fatura do cartão. Tudo já pronto para que o cantor, o artista e o profissional não precisem usar o dinheiro do próprio bolso, né? Use do convênio da forma legal, porque a gente vai cobrar aquilo que é realizado lá dentro. E o motivo você já sabe, né? O motivo é que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? E a gente investiu muito dinheiro em câmeras, né? Acho que eu devo ter investido pelo menos metade do que eu ganhei em câmeras. Aí a troca das salas também, que tem toda uma adaptação, né? Uhum. Foram 46 congressos, então você imagina quantas centenas de milhares de reais foram investidos nesses 46 Realmente. congressos internacionais. E tudo para a gente se formar, né? Que a gente se forma Claro. com experiência, mas a gente tem que beber do que é melhor, né? Então hoje eu posso dizer que eu sei para onde vai a minha área, eu conheço os grandes expoentes e como amigos na minha área de voz ao redor do mundo. Eu sei quem fala coisa consistente, eu sei quem o cara que não fala coisa consistente, eu sei que tenho crítica, eu sei o que eu devo comprar para o meu consultório, o que eu não posso comprar porque vai ser dinheiro gasto à toa, porque o pessoal já está abandonando de usar. Uma das coisas é a câmera de alta velocidade, o pessoal não tem usado, é só para pesquisa mesmo, né? High speed camera. Então, é por isso, a gente tem muita coisa, tem coisa para ser escrita ainda para vocês. Eu quero ficar mais experiente, ainda 3.000 é pouco, eu quero chegar em muito mais cantores avaliados.
E ao longo do tempo, essa experiência cirúrgica e clínica vai aumentar a tal ponto que a gente vai ter mais segurança ainda em dar as nossas opiniões. Esse é o meu objetivo. Eu vim aqui para isso, né? E eu tenho que aproveitar. Eu me considero um cara sortudo, porque, poxa vida, aqui em Otonino eu tenho essa chance de ver 10 cantores no dia, né? É verdade. Eu não conheço, em todos que eu conheci, ao redor do planeta, alguém que tenha tanto movimento. E a sorte que eu estou em São Paulo, né? Não tem lugar melhor para você trabalhar com arte do que no polo artístico do país, de um país. E São Paulo é o Sim. polo artístico do país, né? Então, É. e outra, por mais que não seja do país todo, muitas vezes o cara lá da Bahia tem que passar por São Paulo para ir para Porto Alegre, por exemplo, né? E aí eles acabam passando em consulta mesmo, não vindo para cá especificamente para isso, né? Para passar em consulta. Aproveitam uma Sim. ponte aérea, né? Gente, o que eu percebo é assim, né? O doutor Reinaldo falou assim: eu sou um cara sortudo. Sortudo e com uma humildade, assim, muito extraordinária, né? Porque é realmente uma pessoa, assim, que é tão procurada, uma pessoa que tem despontado, né, na área da medicina e da voz artística no Brasil. Realmente, eu deixei minha opinião lá no post de hoje, o melhor do Brasil, porque é Obrigado. o que todos aqueles que estão envolvidos, né, nessa área de voz artística têm visto, né, que o seu trabalho tem sido realmente assim desponta, né, na área de saúde, né, e de saúde da voz artística. Então, assim, e com tudo isso você ainda aceitou um convite sem nem me conhecer, né, doutora? Eu estava lá na live do Fausto com ele. Falei assim, olha, a hora que terminar essa live, o não eu já tenho. Eu vou chamar o doutor e vou falar para ele fazer uma live comigo. E aí, imediatamente, assim, acho que deu menos de 5 minutos, o doutor falando, quando você quer? Que horas você quer? Ainda me deixou à vontade para escolher dia e horário. Então, isso realmente mostra um humanismo muito grande da sua parte. Por isso, eu acho que assim, você tem toda a razão no que você acabou de dizer, porque todo esse estudo que você tem nos beneficia. Então, assim, nós damos o dinheiro para você tratar da gente e a gente tem esse benefício com o seu cuidado com a gente. Então, você mais do que realmente está muito certa. Muito obrigado, Carla. E assim, eu aceitei o seu convite porque eu acompanho o seu trabalho, eu sempre vi que você é uma pessoa que fala, sabe se comunicar muito bem. Eu vi o quanto você ama a pedagogia do canto, né? A gente acompanha o trabalho, né? E você falou também que tem relação com a Unasp. Eu sou professor associado lá da Blessing Guffer aqui em São Paulo, da Unasp também. Ela me disse Uhum. que eu posso anunciar, inclusive, que eu sou professor colaborador, né? Porque ela me Sim, colocou lá dentro da pós-graduação. Então, a gente tem que estar junto com pessoas com esse brilho nos olhos, né? Eu costumo sim. dizer que o que me aproxima do meu parceiro de trabalho é a paixão que ele sente pela mesma área que o desempenho, mesmo que seja uma área co-irmã, no caso, pedagogia do canto ou fonoaudiologia. E por quê? Porque o que mais importa, na minha opinião, é a experiência que se adquire com o trabalho da prática, né? Eu costumo dizer que eu poderia ter um pós-doutorado, uma livre docência e podia ser um professor já titular de uma área, mas se eu não tivesse a experiência que eu tenho tratando de cantores e operando com minhas próprias mãos esses cantores e diagnosticando com os meus próprios olhos e as minhas próprias palavras de descrições, eu não teria o que eu julgo mais importante, que é a experiência. E eu vejo isso nas pessoas que me procuram, né? Às vezes, como você não conhecia pessoalmente, jamais, e sequer tinha conversado antes, mas a postura dela na rede, conforme se repete, a gente vê que a pessoa gosta daquilo e vê que não faz aquilo de forma forçosa ou marqueteira, faz porque gosta da área que desempenha, a gente se afeiçoa e faz. E como já teve situação em que eu não aceitei, né? Então, não aceito de todos. Eu tenho que ver aquele brilho nos olhos, entende? Que bom, Então, me sinto especial nesse olha comentário. só, o entusiasmo com que você conduziu essa conversa, né? Esse entusiasmo só tem em quem ama a área. A qualidade das perguntas que você fez. Então, eu tenho esse feeling. Eu sei quando a pessoa está mais por marketing. Agora, não. Aqui eu vejo que era porque queria conhecer e queria fomentar a discussão. E eu estou muito feliz de ter participado também. Obrigado, tá?
Que legal. Eu que agradeço, doutor, e quero conversar com você depois. A gente vai marcar, sim, uma consultinha. Vamos ver se eu vou fazer minha cirurgia de desvio de septo. Demorou, demorou. A gente vai conversar. Muito obrigada. Você tenha uma boa noite. Quero agradecer também o pessoal que ficou aqui até agora. Muito obrigada por acompanhar a nossa live. Espero que você tenha realmente retirado muito conhecimento daqui, porque eu tenho certeza que a intenção do Dr. Reinaldo era essa, nos passar Isso, conhecimento, né? exatamente. Prevenção. Querido, um grande beijo para você. Tamo Deus te junto. abençoe, Boa tá? noite. Boa Boa noite a noite. todos. Um beijo. E vamos ficando por aqui, então, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Na próxima semana, nós vamos ter a professora Cissa Baradel aqui com a gente. Já fiz uma live com ela que foi maravilhosa. E a gente vai falar sobre um outro tema na próxima semana que eu vou anunciar aí ao longo do início da semana que vem, tá bom? Na próxima quinta-feira, às 21 horas. E, ó, só para vocês que assistiram a live, eu já vou anunciar. Na quarta-feira vai ser uma live especial. Eu não tenho feito live às quartas-feiras. As minhas lives têm sido toda quinta-feira às 21, então anota aí, porque toda quinta às 21 horas eu vou estar aqui com um profissional diferente, tá bom? Esse mês a gente tem ainda Cissa Baradel, Fernando Zimmermann, do Full Voice, tá? E vamos ter um maestro e produtor musical que é o Guilherme Schlitting, ok? Eu espero vocês. E na próxima quarta-feira, com a doutora Raquel, uma coach, a gente vai estar falando sobre o tema de ansiedade na vida do cantor, na vida do artista, ok? O tema vai ser baseado nisso daí. Então, eu espero você também, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.